dia. Eu vou falar sobre o FAIO hoje e sobre a exposição disruptiva que está aqui no CCBB de Belo Horizonte. Eu vou começar fazendo um breve histórico do festival para vocês se familiarizarem um pouco com o que tem sido esse evento ao longo desses quase 20 anos, né? 18 anos de evento. E, bom, o FAIO é um festival que começou nos anos 2000 e desde lá nós fizemos 34 exposições, né? 18 em São Paulo, que são as exposições anuais, 12 no Rio de Janeiro, 2 em Belo Horizonte, 2 em Curitiba e 2 em Porto Alegre. Esse ano com o CCBB nós fizemos também em Vitória, São Luís, em Brasília. E a gente o FAIO funciona desde a sua primeira edição com a abertura de um edital internacional que recebe propostas do mundo inteiro ligadas à arte e tecnologia, né? Ligada à linguagem eletrônica. Bom, nesse período também foram realizados muitos ciclos de palestra, discussões, textos teóricos produzidos principalmente no início, workshops, festas, né? O FAIO trabalhava com o Hipersônica, que era uma vertente de música eletrônica dentro do festival e se transformou bastante ao longo desses anos, tanto nas iniciativas que foram se alterando, quanto no próprio conteúdo que faz parte das exposições. Esses últimos anos a tecnologia se transformou muito e o FAIO acompanhou essa tecnologia. Foram produzidas 29 publicações bilíngues com textos teóricos dedicados à questão da tecnologia, da arte da tecnologia na sociedade, né, de como um pensamento mais reflexivo mesmo sobre o cerne do festival, né? A relação entre a tecnologia e a arte, a estética, a produção criativa, a inovação. Foram feitos também 29 websites. No início era produzido um website para cada exposição que era realizada. A relação com a própria internet e com a plataforma digital era diferente, né? Então a gente produzia websites a cada edição. Esses websites hoje em dia não são mais produzidos dessa forma, né? Com redes sociais, enfim, tudo isso foi se alterando e foi produzido uma publicação quando o festival fez 10 anos, uma publicação comemorativa que é uma compilação de todos esses textos que haviam sido publicados, traduzidos desde a primeira edição e também uma documentação dos websites que haviam sido produzidos nos 10 primeiros anos do festival. Essa publicação chama FAIO Teoria Digital e é um livro teórico que discute as questões da tecnologia, da era digital, como elas foram se apresentando ao longo dos primeiros anos do festival. Nessa linha do tempo, dá para ver mais ou menos o desenvolvimento das produção das exposições que nós fizemos ao longo desses anos. Dá para ver que foi bastante crescente, né, a produção, foi produzindo mais e mais exposições. Em 2000, quando o FAIO começou, ele era no MIS, no Museu de Imagem e Som de São Paulo, e
ele ficou lá até 2003, quando foi feito no Paço, 2002, né, no Paço das Artes. E foi em 2002 que nós fizemos a primeira publicação do Faio. Essa primeira publicação é um livro que o conteúdo mostra bem como foi o início desse festival, que era o início que vinha junto, né? Um festival que foi criado no momento em que a internet também começou a se tornar mais acessível no Brasil, né? O início da internet banda larga no Brasil, nos anos 2000, e foi quando começou o festival. E nesse primeiro momento, os trabalhos eram todos trabalhos que aconteciam na internet, ou seja, web art, né? Trabalhos que eram URLs para você navegar quando você visitava a exposição, tinha os computadores lá dispostos, acessíveis para navegação nessas URLs em que estavam se desenvolvendo essas primeiras manifestações estéticas no ambiente da internet. Essa primeira publicação, ela tem o nome dos artistas, a imagem e o endereço da URL. Muitos deles, a maioria, não são mais acessíveis hoje, né? Então eles ficaram em algum lugar na história da internet, já saíram do ar. E eu acho que esse início do festival é interessante de pontuar, porque hoje, né, se a gente pensa nas últimas 2 décadas, pensar que em 2000 a internet banda larga ainda era uma coisa que estava chegando, que não era acessível para todos, que estava começando aqui no Brasil e em outros lugares já existia de forma mais desenvolvida, né, mas no Brasil era bem o momento do início. E hoje, como a internet é presente na vida das pessoas, né, com o 4G, a internet está o tempo todo na mão das pessoas, né, então esse percurso de 18 anos, de 19 anos do festival, ele acompanhou mesmo uma transformação da experiência das pessoas com a internet, com o mundo digital, né? Bem, esse aspecto de transformação dessa tecnologia também é uma coisa que dificulta um posicionamento histórico em relação ao arquivo do file, né? File significa arquivo, file é o início, né, da sua entrada no desktop, é o file, né, o arquivo. Esse era um desejo também do festival, que até se concretiza em grande medida, mas existe essa dificuldade da obsolescência mesmo das tecnologias que foram se passando ao longo desses anos. Então, no início, as inscrições viriam em fichas impressas, chegando nas mídias de disquete, zip, depois CD-ROM, DVD. Todas essas transformações de mídias e as transformações dos softwares, enfim, vão tornando inacessível uma série de produções que a gente pode ter elas como arquivo físico, mas não consegue acessar efetivamente o arquivo que está lá, né? Esse é um desafio que exigiria uma pesquisa, né? Um outro desenvolvimento. Bom, a partir de 2004 o FAIO começou a acontecer no SESI, foi realizada a parceria com o SESI, e desde então, em São Paulo, a edição anual do FAIO é na Avenida Paulista, na Galeria de Arte do SESI. A partir de 2006, nós tivemos uma parceria com a Oi Futuro, realizamos 10 edições no Rio de Janeiro,
E nesses anos, o que fica muito notável, assim, que eu acho que a gente pode relacionar até com a presença mesmo, com a alteração da presença dessa tecnologia e o surgimento dela, é a relação com o público, né? A visitação veio num crescente bastante significativo ao longo desses anos e quando você pensa numa exposição de arte contemporânea, né, a visitação no FAIO tem um público muito mais amplo do que o público que geralmente se tem nas mostras de arte contemporânea, né? Então, o que apareceu para a gente ao longo desses anos foi realmente uma descoberta de uma empatia muito grande, muito direta que as pessoas têm com esse tipo de linguagem, com esse tipo de mostra, que toca no interesse tanto pela inovação, mas principalmente uma questão de participação, né? Desde o início, desde os trabalhos que eram de web art, o FAIO é uma exposição em que o visitante entra e ele precisa agir para ativar as obras, né? A interatividade é fundamental para a existência mesmo das obras que compõem a exposição. Então, se no início a pessoa entrava e tinha que navegar e fazer e passear, né, navegar mesmo por um website que havia sido preparado como interatividade, muitas vezes com múltiplas possibilidades, ou seja, que o artista não tem o controle nem de como, por onde vai passar, né, essa interação. Hoje, o FAIO aqui nessa exposição está com 21 instalações, além dos games e das animações, e é uma exposição 95% interativa, eu diria. É uma exposição, então, em que o público ganha um protagonismo, né? Um protagonismo, porque mesmo quando ele não está ativamente interagindo com a obra, ele está olhando a obra a partir da interação de uma outra pessoa no espaço expositivo. Sem a interação do público, as obras não ganham atividade, né? Elas não têm um significado, né? Bom, aqui tem um pouco a estrutura do conteúdo do FAIO, né? Que envolve animações, games, realidade virtual, instalações, intervenções urbanas, videoarte, GIF, workshops e mapping. Esse é o conteúdo do FAIO. Para cada braço, atualmente, o FAIO tem um conteúdo bastante consistente. Cada braço desse, como a gente fazia no Rio muito tempo, uma exposição só de games, cada braço desse é uma possibilidade de conteúdo bem grande. Bom, aqui tem algumas imagens das exposições, né, do FAIO de São Paulo, FAIO do Rio de Janeiro, FAIO Games, o FAIO BH, que aconteceu aqui em 2014, FAIO Curitiba, que aconteceu no espaço do SESI lá, e esse ano o CCBB Solo, que foi a primeira experiência do FAIO de montar uma exposição de um artista solo, que foi a exposição do Laurence Malstaff, que é um artista belga. A gente está com uma obra dele aqui, o Shrink, que está no piso térreo. Foi uma exposição de bastante impacto no CCBB em São Paulo.
Esse ano também, com o CCBB, com a parceria do CCBB, a gente realizou o File PAI, que é Paulista Avenida Interativa, que é um projeto que já tinha acontecido em 2010 e 2011, em que a gente ativa outros espaços na Avenida Paulista, né? O File acontece na galeria do SESI, né? No prédio da Fiesp, na Avenida Paulista, e a partir dessa iniciativa da Avenida Interativa, a ideia é levar os trabalhos para a rua mesmo, para as estações de metrô, para esses espaços na frente de centros comerciais, outros centros culturais na avenida, e isso foi possível de ser feito esse ano novamente. E aí, finalmente, a gente entra no projeto da arte eletrônica na época disruptiva, que é a exposição que a gente tem aqui. Bom, eu vou falar um pouco sobre essa ideia, né, da disruptiva. Eu entendo que ela se relaciona muito com toda essa história do File, por isso também acho que foi interessante colocar. O conceito de disruptividade ou inovação disruptiva é um conceito que a gente trouxe da economia, na verdade. É um conceito que olha para a forma como a inovação pode transformar absolutamente, ou seja, criar uma disruptividade literal, ou seja, atuar como um salto, né? Não numa espécie de progressão linear, mas um salto mesmo que coloca as relações de mercado numa outra, num novo cenário, um cenário em que uma coisa que já existia fica num desaparecimento, né? Acho que, concretamente, para se fazer compreender isso, é um pouco como uma tecnologia como uma câmera Polaroid ou uma máquina de escrever desaparece completamente com a vinda da tecnologia digital. Como o digital realizou um salto disruptivo mesmo em relação a diversas tecnologias que existiam nesse período anterior. A inovação disruptiva, ela tem uma relação também com a acessibilidade, ou seja, a horizontalidade que se cria de acessibilidade a essa tecnologia, né? Então, essa tecnologia se torna uma coisa acessível para todos e isso cria uma nova dinâmica de produção e de relação de trocas dentro desse contexto. Trazer essa ideia de disruptiva para dentro da exposição do File é uma relação bem, na verdade, é uma analogia bem fácil de se fazer, dado o conteúdo que o File vem trabalhando, mas eu acho que o interessante é a gente ver como essa ideia veio para o corpo da nossa exposição com a criação mesmo de um olhar para a experiência do público na exposição, né? Então, de novo essa ideia da interatividade em que o público, a experiência, ela é disruptiva na experiência que o público cria dentro da exposição. Então, a gente criou essa ideia dos corpos mesmo, que corpos vivem essa exposição, né? Quais são os corpos que vivenciam essa exposição? E é um convite comportamental, né, dentro da exposição,
que a gente dividiu em 4 corpos. Então, tem o corpo vivencial. Espera aí que agora... Isso. O corpo vivencial, que é o corpo literal da experiência física. Essas obras muitas vezes não envolvem uma tecnologia digital tão atual, né? Porque eu acho que tudo envolve um pouco de tecnologia, mas tão atual quanto outras, como de realidade virtual. Mas são obras que implicam numa experiência física do corpo do visitante na exposição, né? Então a gente tem o Physical Mind, o Shrink, que são obras em que o visitante se coloca em uma situação física bastante diferente mesmo, que exige uma entrega física e que, de novo, mesmo que você não se coloque pessoalmente nessa situação, você consegue ver a obra a partir da experiência do corpo de outros visitantes, né? Tem as obras da Regiane e do Léo, que estão aqui no pátio, o piso e o túnel, né? Que são obras que também alteram a vivência do espaço, alteram o túnel, uma obra que altera o caminhar, altera a vivência de uma atividade comum, e o piso transforma, acho que, o próprio chão, né? A própria ideia do que está por baixo de você, que passa, né? Temos também o corpo cinético, que é a relação entre o movimento real e o movimento digital. Então, a gente tem diversas obras que propõem essa relação, né? Então, um movimento real que interage com o ambiente digital. O Videoboleba, por exemplo, é um trabalho em que o espaço da representação, né, o espaço videográfico, está lá, tem um menino presente nesse espaço jogando bolinha de gude e as bolinhas aparecem no espaço real, né? Então ele joga bem nessa síntese desse lugar entre o espaço virtual e o espaço real. Aí tem uma série de relações que elas são relações de movimento, efetivamente. Então você se movimenta na realidade, né, no espaço físico, para ativar uma interação digital, como no swing. O Floor, que trabalha com o movimento para a produção de som. Então você interage com o tapete tocando ele enquanto dança, né? Você vai ter que pisar e criar a sua movimentação para produzir esse som. E então esse outro corpo, que é um corpo cinético, que o movimento do corpo ativa uma interação digital. O corpo virtual são obras de imersão digital ou são obras de presença do corpo no mundo digital, como, por exemplo, o Reverse Yourself, que é um trabalho que não é tecnológico, não tem nenhuma tecnologia, ele apenas está jogando com o corpo no self, né? Como o que é esse corpo do self, assim. Ele é um espelho, então você faz o selfie, mas tem a presença de uma outra pessoa, enfim. O corpo virtual vai ser esse corpo no espaço digital, né, no espaço virtual. Seja ele efetivamente, como no B-Boy, em que você emerge numa realidade virtual com o óculos VR e
pode escolher ter um corpo de homem, um corpo de mulher e transformar mesmo a sua experiência nesse espaço digital. Ou, por exemplo, no Reverse Yourself, esse corpo no espaço digital está pautado, né? Então, tem trabalhos de interação como Little Box também, em que você ativa a movimentação desses corpos que estão presos nessa realidade digital, né? Shame. E aí outros jogos com outras experiências também com entrar na experiência virtual com o óculos. Aí nós temos o corpo lúdico, que é esse convite ao jogo, né? Um corpo que está convidado a uma experiência mais lúdica, de jogo. E nele nós temos jogos mesmos, ou por exemplo, Dear Angélica, que aí é uma história que se passa toda também no óculos. Os jogos, enfim, que aí a gente entra em todo um extenso arquivo de jogos que o Faio trabalha já há bastante tempo. O jogo, ele tem muita relação com com a linguagem digital, né? Eu acho que é muito claro para todo mundo a presença, né, dos games na vida atualmente. E, bom, é basicamente isso. Eu procurei frisar essa questão da interatividade e do público, como que se relaciona, né, na história do festival e agora nessa exposição, como a gente tentou dar olhar para esse corpo do público na interação da exposição. Acho que é muito interessante nas exposições do Faio, que tem essa característica de um público muito grande, muito amplo, são exposições muito cheias, que grande parte do tempo, embora você esteja ali com essa coisa da tecnologia, grande parte do tempo na exposição você está olhando as pessoas, né? As pessoas interagindo com as coisas, e essas experiências, como o público fica vivo na interação, como ele está ativado. Acho que essa discussão da interação nas artes também é uma discussão mais antiga do que a contemporaneidade digital, né? Mais antiga do que a tecnologia, mas como a tecnologia entra numa situação de tornar isso inevitável quase, né? Então diante dessa realidade, ou dessa época disruptiva, desse desenvolvimento tecnológico que a gente vive, a interação parece acho que parece ser realmente o centro, né, do interesse, da relação do público com uma obra. Porque, que nem quando uma árvore cai, se ninguém está ouvindo, ela fez barulho, precisa ter pessoas para ativar a obra, mas no caso dessa curadoria que a gente faz, da linguagem eletrônica, isso se torna o centro mesmo da expressão das obras. Então, bom, foi mais ou menos isso que eu preparei para falar com vocês, e agora está aberto para perguntas, se vocês tiverem alguma questão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom dia, tudo bem? Eu queria que você falasse sobre o virtual. O que é o virtual para você?
E uma outra colocação que eu acho interessante, que eu percebi toda essa discussão sobre a ruptura, mas ao mesmo tempo a gente seria aí um paradoxo sobre a discussão sobre a massificação, a alienação, a questão da individualização, vamos dizer assim. Qual é a sua posição sobre essas questões, o virtual e esse paradoxo? Eu acho que esse paradoxo, ele de fato existe, ele é uma coisa presente, ele faz parte da nossa realidade e as pessoas vivem isso e pensam nisso, né? Mas o Fayo, desde o início, trabalha com esse espaço da tecnologia relacionado à possibilidade de criação, à proposição estética, então, relacionado a uma potência dentro dessa tecnologia que diz respeito a um outro desenvolvimento, né? As coisas passam pela mesma linguagem, por exemplo, os games. Os games são uma linguagem muito comum, mas os games que você encontra aqui não são os grandes games de massa que fazem muito sucesso, que perpetuam toda essa coisa da violência, né? Você vai encontrar uma outra produção aqui, um outro lado de produção com essa tecnologia, que eu acho que deve ser posto em jogo na hora de olhar para esse paradoxo, assim. Então, eu entendo que esse fato, né, paradoxal mesmo, da potência da tecnologia e da massificação e da alienação e até do amortecimento dos corpos. Acho até que essa é uma exposição que traz trabalhos que não são tão tecnológicos no sentido de não serem virtuais, né, de serem trabalhos físicos, assim, já coloca esse jogo da tecnologia num outro jogo, né, para construir outros discursos, para trazer disso outras possibilidades. E sobre o virtual, você gostaria do corpo virtual aqui? Sim, o corpo virtual é esse corpo que está no ambiente virtual. Por exemplo, acho que a selfie, do caso do Reverse Yourself, é um exemplo interessante para falar desse corpo virtual, porque o trabalho em si não tem corpo virtual, mas ele já remete a um corpo virtual. A selfie é uma produção de si no campo virtual, né, o tempo todo. Então, e não existe só essa produção de si, existe essa da realidade virtual mesmo, dos óculos, que é uma possibilidade de produção de vivência do seu corpo no espaço virtual, enfim. Existem, acho que aí são as diferentes manifestações mesmo do corpo no espaço virtual. Obrigada. Alguém mais? Então vou fazer outra, olha só. Me fala para você da arte. A arte, eu achei interessante, essa discussão na exposição, eu achei interessante a sua colocação bem presente, porque isso às vezes, eu sou professor, você tem isso como um desafio, né? E eu achei inovador, até interessante nas questões que são colocadas, de que de repente você você tem um lugar mais presente para o sujeito. Como que você vê a arte no meio disso? A arte no virtual, a arte que, por exemplo, eu pensa no sentido da história da arte, né? Lá, quando a gente fala da questão da câmera fotográfica, da revolução dela, e de repente a gente chegou no smartphone. Então, como que você vê tudo isso? Eu acho que essa questão na história da arte, se você está colocando mesmo essa questão da interatividade, eu particularmente acho que realmente o espaço para
para o público de contemplação, o público que não interage, ele está ficando cada vez mais restrito, cada vez menos interessante, menos se comunica menos com as pessoas, né? Então, essa discussão do espectador, eu acho que é uma discussão bem antiga na arte já, é uma discussão desde a arte moderna, e que eu acho que hoje ela é levada a um extremo justamente por essa participação produtiva que todos têm no cotidiano com a relação com as tecnologias mesmo, como a relação com a informação, a relação com a produção se tornou de uma atividade muito maior do sujeito comum do que havia antes, né? Ou seja, assim, antes, se você quisesse produzir fotografia ou produzir um livro, produzir alguma coisa, você teria que estar inserido numa produção bem maior. Hoje as pessoas produzem nas suas plataformas, então essa dinâmica da produção que está no cotidiano, acho que ela entra assim como um desafio grande para a arte em termos nesse termo da contemplação, do espectador que não interage. E aí eu acho que com essa exposição a gente vê mesmo como há um espaço diferente, uma aceitação diferente do público para uma expressão estética mais interativa. Assim. Pode. Bom, meu pergunta também é um pouco ligada à dele, mas mais no sentido a minha pergunta é mais no sentido de, uma vez que essas produções artísticas, né, se tornam interativas e, como você disse, sai-se de uma contemplação mais estática para uma coisa participativa, como que você imagina ou vivencia nessa curadoria a questão dos espaços museais, dos próprios locais onde essas artes são expostas, em termos de futuro, ou mesmo do que já está acontecendo e o que, né, o museu, o espaço expositivo, em que medida ele vai se transformar também para poder abrigar isso, né? Eu queria ouvir um pouquinho assim, do seu análise. Obrigada. Eu acho que isso já está acontecendo, já está se transformando, né? Acho que desde o início, assim, o FAIO foi um festival difícil de montar. Os espaços expositivos não eram preparados para mostrar coisas com tecnologia. No começo, a estrutura dos espaços expositivos era muito precária, mesmo em relação à internet, a ter internet, banda larga, ter tomada mesmo. Então, tem esse desafio, primeiro, que vem da relação com a tecnologia mesmo, e o segundo desafio, que é a relação com o público. Um público grande, que precisa interagir com uma série de obras, como você organiza esse público, como você cria a circulação. É um desafio constante no nosso trabalho, assim, para pensar a montagem das exposições. E, bom, a gente não tem um espaço nosso, né? Então acho que... Mas eu imagino que para os museus vai se tornar mais e mais uma coisa a ser pensada na construção do espaço expositivo. Sim, tipo, imagino que sim. Normalmente a gente está em prédios históricos, né? Que nem aqui. É muito comum que os museus estejam em prédios históricos, que nunca receberam nada parecido com isso. Então, é sempre um desafio. Alguém mais quer fazer pergunta? Não, a gente encerra. Obrigada.